Boa tarde, alunos. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito da unidade número 4, da disciplina Psicologia da Aprendizagem, e vamos falar sobre a psicogenética, cujo teórico mais importante e que deu sustentação a essa teoria é Piaget, e o foco dele estava, ao criar essa teoria, em nos mostrar como acontece o nascimento psicológico, ou seja, a psicogenética. Então, nós temos aqui nessa unidade como objetivos conhecer e aprofundar o conhecimento a respeito da psicogenética, possibilitar uma análise da contribuição de Piaget para a educação com essa teoria e permitir que vocês possam refletir a respeito desse tema, do tema dessa unidade número 4. Então, gostaria de sinalizar para vocês, aqui na página 38, o que é a psicogenética. Vou ler porque está muito bem explicadinho aqui. Você conhece a psicogenética? Não, né? Então, agora a gente vai conhecer. O pai da psicogenética foi Piaget, e ele tinha como formação a biologia, a primeira formação. Então, muito do que traz de explicação nessa teoria tem um forte apelo, um forte cunho, uma forte base genética, uma base biológica, né? Por quê? Porque os estudos de Piaget eram na área da biologia. Por exemplo, o termo psicogenética diz respeito à gênese do psicológico, ou como nascem as estruturas psicológicas que dão sustentação à aprendizagem humana. Esse é o foco da teoria psicogenética. Piaget chama a sua teoria também de epistemologia. Epistemo, que é o conhecimento, e logia, o estudo. Então, a psicogenética é o estudo do conhecimento, ou seja, a gente quer saber como o conhecimento se constrói, qual é a origem dele. E Piaget vai falar o seguinte, que para que a aprendizagem ocorra, a gente tem que ter antes as estruturas psicológicas prontas. Ou seja, é o estágio do desenvolvimento que vai determinar o que o ser humano é capaz ou não de aprender. Aqui, a gente já tem uma briga boa com alguns outros teóricos. Por quê? Porque Piaget ele vai falar o seguinte: a gente tem que estar com a cabeça amadurecida em termos neurológicos, em termos fisiológicos, para que essas estruturas estejam trabalhando adequadamente para que a aprendizagem ocorra. E é por isso que, mais para frente na teoria dele, vocês verão os estágios do pensamento, né? Uma criança de 0 a 2, em que estágio do pensamento ela está e como que esse estágio se liga às estruturas cerebrais que dão suporte à aprendizagem. Então, a nossa teoria vai afirmar aqui que Piaget preocupou-se, ao contrário da psicanálise e do behaviorismo, com a forma pela qual se dá o conhecimento e, tendo esse conhecimento, a aprendizagem. Então, Piaget é um amante realmente da visão interacionista. E ele fala que a criança, ela aprende de uma forma muito ativa na sua interação com o meio ambiente. No entanto, se a estrutura cerebral dela, as estruturas cerebrais e, consequentemente, a dimensão psicológica, as estruturas cerebrais que dão suporte às estruturas psicológicas não estiverem prontas, acabadas,
de acordo com o desenvolvimento cronológico dessa criança, a aprendizagem, esse processo ativo de aprendizagem, se dará de forma muito atrasada, digamos assim, pelas metades. Então é importante que a gente saiba distinguir essa teoria psicogenética de Piaget das demais teorias, para a gente não correr o risco de misturar a teoria e falar que um autor falou uma coisa, sendo que ele falou outra. Né? A gente tem que ter esse cuidado, esse rigor teórico. Bom, Piaget vai nos falar de alguns conceitos que são fundamentais para que a aprendizagem ocorra. E eu já falei a respeito deles, né, desses conceitos, tanto no fórum, que alguns colegas me perguntaram, e também no chat. Mas eu vou tornar a repetir aqui para vocês. E são termos da teoria piagetiana, a gente só usa nesse contexto. Por exemplo, adaptação. O que é adaptação? Antes de falar de adaptação, a gente tem que saber o que é assimilação e acomodação. A assimilação nada mais é do que eu ter contato pela primeira vez com um determinado objeto e eu estudo esse objeto, vejo as características dele, entendo para que ele serve e assim que eu tenho a compreensão do que serve, para que serve esse objeto, quem é ele, para que ele serve, a função dele, eu imediatamente acomodo. Então, eu assimilo, processo de conhecimento. Acomodação, processo de internalização. Estamos na vida sempre correndo atrás de assimilação, acomodação. Assimilação, acomodação. Eu assimilo, acomodo. Conheço, internalizo. E isso faz toda a diferença na aprendizagem. Por quê? Eu não vou ficar reinventando a roda a todo momento. Se eu sei que lápis é para escrever, toda vez que eu vir um lápis, eu sei que aquilo ali é um objeto que serve para escrever. Eu não preciso estudar aquele objeto toda hora. Então isso é assimilação e acomodação. Pela junção desses dois conceitos, Piaget vai dar o nome de adaptação. E é por conta da adaptação que o ser humano vive na Terra. Ele assimila, acomoda e se adapta. Quando ele utiliza várias formas para assimilar e acomodar e, consequentemente, se adaptar, ele está fazendo uso de um esquema. O esquema nada mais é do que você utilizar as armas, né, que você tem para aprendizagem. Então, o bebezinho, quando ele nasce, ele é pouco munido de armas, né, para sobrevivência. E é por isso que todo bebezinho precisa da mãe no começo da vida para se alimentar. O primeiro esquema que o bebê nasce com ele pronto, segundo Piaget, são os reflexos. Por conta dos reflexos, o bebê suga, o bebê mama, o bebê pega na mão da gente, a gente põe o dedo assim, na planta da mão dele, ele agarra o nosso dedo, isso é reflexo. É o primeiro esquema. Depois o bebê vai conhecendo outros objetos, né, no mundo dele, e ele vai assimilando e vai acomodando, e vai se adaptando, e vai internalizando isso tudo, e vai fazendo uma combinação de esquemas. Para quê? Para ele sobreviver no mundo. Ele não vai ficar com a mãe e com o pai eternamente agarrados nele, não é isso? Então ele tem que sobreviver. Ele tem que sobreviver sozinho. O ser humano é o bicho que mais demora para sair, para desgarrar da mãe e do pai. Por quê? Porque esses esquemas
que o ser humano tem, eles são construídos ao longo da vida e estão vinculados diretamente à maturação neurológica e que se dá com o desenvolvimento cronológico, com a idade cronológica. Então, já falei da assimilação e da acomodação. Na verdade, todos esses conceitos, eles têm uma aplicação, uma finalidade, uma aplicação com uma finalidade muito específica, que é trazer para nós o equilíbrio. O equilíbrio que a gente perdeu em alguma situação que a gente passou e que a gente precisou modificar as estruturas mentais para adaptar, para acomodar e para assimilar qualquer outra aprendizagem que a gente não tinha tido antes. Então, esse equilíbrio nada mais é do que a nossa adaptação, ou adaptação do organismo, seja ele qual for, diante de situações desconhecidas e que vão gerar aprendizagens a partir daquele momento, do seu contato com o objeto desconhecido. Então, Piaget vai nos afirmar que, segundo essa teoria, é assim que o conhecimento é construído e é assim que a criança aprende e é assim que o ser humano aprende. E vai falar o seguinte também, para encerrar aqui. O desenvolvimento cognitivo da criança é baseado na interação de 4 fatores, nunca se esqueçam disso. Daí também Piaget fazer parte desse movimento chamado interacionismo. O desenvolvimento cognitivo, fazem parte dele a maturação biológica, a estimulação que a gente recebe do meio ambiente, a aprendizagem social que nós recebemos também das pessoas que convivem conosco e da nossa tendência ao equilíbrio. Se eu voltar lá na teoria da Gestalt, essa tendência ao equilíbrio eu posso chamar de boa forma, não é isso? A lei da pregnância. Então, vocês estão vendo que em muitas situações eu posso explicar o mesmo fenômeno com teorias diferentes e com nomes diferentes, mas que significam, em última instância, uma mesma coisa, digamos assim. Então, a teoria de Piaget nos mostra praticamente esses conceitos que vocês devem estudar para que vocês possam aplicar na prática e saberem que essa teoria ela é muito aplicada e ela é muito bem aceita no meio educacional. Leiam a teoria na prática e daqui a pouco vou falar para vocês a respeito da nossa unidade número 5, a teoria sócio-histórica, tá ok? Meu abraço, até lá.